Oiê! Quantas vezes você já escutou que para nós nos comunicarmos com mais clareza, com mais segurança e eficiência, nós precisamos trazer naturalidade para a nossa fala? Mas o que significa isso de fato? Será que ser natural ao falar é só sair falando? Será que eu consigo desenvolver isso? Será que dá para treinar? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Falar com naturalidade é característica essencial, primordial para todo bom comunicador. Se você deseja transmitir a sua mensagem com mais clareza, se você quer estabelecer vínculo com o público para o qual você se comunica, esse é o primeiro aspecto a ser trabalhado na sua comunicação. Ah, Camila, mas eu tenho minha dicção, tenho um problema, o volume da minha voz, eu não gosto do tom da minha voz. Para! Primeiro, a naturalidade. Com isso, eu não estou desvalorizando os recursos e as habilidades comunicativas. Ao contrário, você pode e você deve trabalhar esses recursos. Conhecer os parâmetros vocais, verbais, não verbais e trabalhar a sua expressividade. Mas você pode fazer isso sem perder a naturalidade do seu discurso. E quando que isso acontece? Quando você busca esse aprimoramento da comunicação a partir de aspectos que você já possui, de características que combinam com a sua identidade, não a partir de modelos ou estilos de outras pessoas que você copia, aquelas tendências de comunicadores que fica tudo muito padronizado. Não faça isso com você. Trabalhar a sua naturalidade é trabalhar também a sua autenticidade na comunicação. O Augusto Shoa, que é um palestrante, ele também trabalha com comunicação, ele tem uma definição sobre a naturalidade na comunicação que eu acho bastante interessante. Ele refere-se à naturalidade à aceitação das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Isso é muito diferente de se buscar padrões e parâmetros que estão fora da nossa identidade. Portanto, a primeira grande orientação que eu tenho aqui para você trazer e buscar alcançar a naturalidade no seu discurso, é você trabalhar o autoconhecimento. Para que você seja realmente natural, você precisa se conhecer, você precisa saber o que você tem de potencial, quais são as suas características comunicativas, como que você se expressa diante das pessoas. O autoconhecimento, gente, é uma ferramenta poderosa, não só na comunicação, mas na nossa vida. Quando você trabalha o autoconhecimento, você encontra potencialidades na sua comunicação. Você fica coerente com a sua personalidade, com a imagem que você quer transmitir por meio das suas mensagens, suas ideias, seus argumentos. Então faça um exercício de autoobservação. Perceba-se. Como que você se comunica com aquelas pessoas que são mais íntimas de você, mais próximas, aquelas pessoas em que você confia? Nessas situações é quando você fala realmente de forma mais natural. E nesse momento você consegue identificar como é o ritmo da sua fala, se você usa o seu olhar ou não, quais são as características do seu corpo, do seu gesto. É a partir desse mapeamento que você vai trazer os elementos que você deseja aprimorar na sua própria comunicação, partindo de quem você é. Porque assim você também não se compara com as outras pessoas e sim você evolui a partir de quem você já conhece, que é você mesmo. Depois que você trouxe todos esses aspectos para a consciência, é hora de treinar. Ah, Camila, mas como assim a gente treina para ser natural? Se eu estou treinando, não quer dizer então que eu não estou sendo natural? Nada disso. É preciso também bastante treino para ser natural na comunicação. Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que eu acho bastante interessante, que ele conta como que ele aprendeu a falar em público. E tem uma fala dele que chamou bastante a minha atenção, que ele diz o seguinte, que quando ele sai das suas palestras e vem algumas pessoas conversar com ele, parabenizar, às vezes a pessoa tem uma intenção de elogiar o Cortella e sem querer ela ofende, porque ela fala, puxa Cortella, sua palestra foi fantástica, você tem o dom da palavra. E ele fala que ele tem muita raiva quando alguém fala isso pra ele, porque dom
Dom da palavra, quando falamos em dom, nós tiramos todo o mérito de anos de estudo, dedicação, muito treino. Um bom comunicador como o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, são mais de 60 anos fazendo esse papel. Entrando, dando palestras, estudando muito, lendo muito, assistindo outras palestras para conhecer esses aspectos da comunicação. Você precisa sim treinar, você precisa estar exposto a diferentes situações de fala, de comunicação, desde as mais formais até as mais informais. Você precisa se perceber enquanto comunicador e treinar essas habilidades. Porque se você considera que os aspectos da comunicação são receitinhas, são dicas prontas que você só precisa pegar aqui e aplicar ali, isso por si só já não é naturalidade. Portanto, treine, observe-se, coloque-se nessas situações de comunicação e quanto mais você se preparar, mais a sua fala sairá de uma forma natural. E quando o assunto é naturalidade, tem um aspecto que gera muita confusão: o improviso. Será que improvisar é bom? Será que a pessoa que fala de forma natural é porque ela improvisa muito na sua fala? Olha, gente, a resposta para isso é que o improviso e a naturalidade, eles não estão relacionados. Você pode ser uma pessoa que consegue improvisar uma fala, mas que você faz isso de uma forma nada natural. Às vezes nós vemos uma pessoa falar super bem e você pensa, puxa, ela está falando de uma forma tão natural que parece que ela nem precisou se preparar, então ela está improvisando. Não se iluda, não é assim que acontece, não fique dependente do improviso na sua comunicação. Porque o improviso ele pode ser um elemento a mais para te tirar do foco, para você se distrair da conexão que você gera quando você se comunica com as pessoas. Então, quanto mais você se prepara, melhor para você trazer a naturalidade para o seu discurso. E tem mais um ponto aqui. Ninguém improvisa sobre aquilo que não conhece. Então, mesmo se eu preciso improvisar uma fala, é dentro de um assunto que eu domino. E isso por si só já é uma preparação. Tudo bem, Camila, eu já entendi que o improviso e a naturalidade não estão relacionados, então o que eu vou fazer vai ser decorar o que eu vou falar. Pronto. Aí eu decoro, assim eu consigo fazer e preparar como é que eu coloco essas ênfases, decorou, acabou aquela palavra, não preciso me preocupar. Não é bem assim que funciona. Decorar também pode tirar a sua naturalidade durante a fala. Por quê? Porque você fica, geralmente, com uma fala mais quadradinha, mais fechada ali. Você escreveu um texto antes que você estava achando muito lindo, estava lindo quando você escreveu, então eu não quero perder nenhuma palavra. E como você fica preocupado com isso, porque você decorou este conteúdo, você pensa na forma de transmitir e esquece do principal, que é o outro lado, que é o seu público, a sua audiência, a conexão que você vai estabelecer com essas pessoas. E assim você corre o risco de ter uma fala mais robotizada, mais engessada, mais caricata, porque você está pensando naquilo que você decorou. E se você esquece de algum trecho, aí pode vir o branco. Então a gente tem aqui maiores possibilidades de aparecer aqueles brancos que são constrangedores e são desesperadores para algumas pessoas quando você tenta decorar o que você vai falar. Existe ainda um outro aspecto relacionado ao decorar, que quando você faz isso, você fecha a sua mensagem e não deixa nenhuma brecha para a criatividade, nenhuma brecha para aquela ideia que você teve na hora, enquanto estava falando e que você pode compartilhar com as pessoas. A riqueza da comunicação é isso, você ter todos os conteúdos, tudo na sua cabeça e ao transmitir essa mensagem para outra pessoa, essas ideias elas vão surgindo e você vai fazendo essas conexões. Se você decora, não tem conexão, só tem você ali reproduzindo um texto que você escreveu anteriormente. Isso não é nada natural. Mas é claro que você não precisa confiar 100% na sua memória. Existem outras formas de você se preparar sem ser pela decoreba, com mapas mentais, com organização dos temas que você vai falar em tópicos,
com caminhos diferentes que você pode dar para o seu cérebro, para o seu raciocínio, para construir aquele conteúdo da sua fala. E fica muito mais tranquilo de você expor quando você faz essa estruturação prévia. E a partir de tudo que nós conversamos até aqui, você percebe que conteúdo é essencial. Invista no seu conteúdo. Você precisa ter propriedade sobre aquilo que você diz. Quando você domina o que você vai falar, fica muito mais natural, fica orgânico. O seu raciocínio ele fica mais organizado para trazer aquela informação. Então invista, estude, ensine, compartilhe, troque. Não é só lendo que a gente aprende muito mais quando nós compartilhamos esse conhecimento com as outras pessoas. Então faça todos esses tipos de trabalho no seu conteúdo, invista no seu conteúdo, naquele assunto que você vai desenvolver e cada vez que você apresentar aquele assunto, mais natural ele vai ser para você. E nesse ponto você já deve estar se perguntando se a naturalidade tem alguma coisa a ver com a informalidade da fala. Será que eu só sou natural quando o contexto é informal? Porque assim eu fico mais solto, eu posso falar de qualquer jeito, então é isso? Não, amiguinho. Você pode ser muito natural durante uma entrevista de emprego, durante uma reunião, durante uma palestra mais formal. A naturalidade não está associada à formalidade do discurso, e sim à congruência que você tem entre a sua fala, entre os seus gestos, a sua fala com o conteúdo dessa mensagem, as palavras que você escolhe. Tire isso da cabeça. Naturalidade pode acontecer em todos os contextos e deve acontecer em todos os contextos da comunicação, mais ou menos formais. E eu não poderia deixar de fora aqui também o assunto vocabulário. Para termos uma fala natural, o nosso vocabulário ele precisa ser simples. Eu não posso tomar sopa de letrinha e sair falando um monte de palavras desconhecidas, palavras que não são habituais para a maioria das pessoas, ou até mesmo palavras que não são tão habituais para mim. Porque às vezes a pessoa quer falar bonito, quer falar difícil, e arruma umas palavras que ela acabou de aprender, mas que ela não sabe nem usar no contexto ainda. Então fica mais complicado, essa palavra não soa bem, fica distoante da situação de comunicação. Falar bem é falar simples. Você precisa direcionar a sua fala para o seu público. Se você quer falar muito difícil, muito bonito, muito rebuscado, isso afasta as pessoas. Não é para ter um vocabulário pobre, e sim um vocabulário acessível, um vocabulário que todos entendam. Evite estrangeirismos, se você está especialmente em um ambiente em que isso não é comum. No ambiente corporativo a gente vê muito isso, vou fazer uma call, vou mandar um invite, business, enfim, várias palavras em inglês. No ambiente corporativo pode ser que isso combine um pouco mais, mas mesmo assim nós podemos nos deparar com pessoas naquele ambiente que não compreendem essas palavras. Então, se a gente tem isso no português, vamos utilizar o vocabulário em português. Isso é mais acessível para as pessoas. Quanto mais acessível e generoso você é na sua comunicação, melhor e mais clara fica a sua fala. E perceba também uma importante característica das pessoas que têm uma fala natural. Essas pessoas geralmente sabem contar uma boa história. E nós adoramos uma boa história. A oralidade, né? A gente tem toda essa contação de causos, de histórias, nós viemos de uma tradição oral. Trabalhe esse aspecto na sua comunicação. Você ter essa habilidade de contar uma boa história, de pensar em como você inicia, como você chama a atenção dessas pessoas, coloque emoção no seu discurso. Assim você também traz mais naturalidade, porque você aproxima as pessoas. Quando você fala com entusiasmo, quando é necessário, quando você traz um pesar, quando a notícia é triste. Essa história de trazer expressões neutras
Tô fora, hein, gente? Isso não aproxima ninguém, não gera vínculo e não é natural. Se você está trazendo um assunto super complicado, super difícil, triste, você vai tentar manter uma expressão neutra? Não, você fica triste com aquilo. Porque se você não tem essa conexão entre a sua expressão, o seu corpo e o conteúdo da sua fala, fica quase parecendo uma psicopatia. Você não tá nem aí? Você não tem sentimentos com relação àquele conteúdo que você está passando? Emoção gera vínculo e traz naturalidade no discurso. E os erros durante a fala? Isso tira a naturalidade, mostra a naturalidade, eles podem ou não acontecer? Sim, os erros acontecem na nossa fala. É natural que tenhamos algumas hesitações, algumas correções, alguns reinícios. Gente, enquanto nós estamos falando, nós estamos construindo o que vamos falar. Isso é quase que imediato. É diferente da escrita, por exemplo, que nós podemos apagar, refazer e entregar para o leitor, para a pessoa que vai consumir aquele conteúdo, um material pronto. Já está tudo passado a limpo. A fala não. A fala está acontecendo e a pessoa já está absorvendo esse conteúdo. Então não tem problema. Não coloque o foco no erro que você cometeu. Se você errou, corrige, continua. Acabou, assunto encerrado. Isso é fator humano. Não é erro, não é um erro técnico, é fator humano. Isso conecta também. Muitas vezes, eu tenho até um comentário aqui no canal que chamou bastante a minha atenção, que alguém escreveu em um vídeo para mim assim: Camila, eu gosto muito dos seus vídeos e especialmente porque você não corta os pequenos deslizes que você tem durante a sua fala. E eu achei isso muito legal, porque assim, tem toda uma edição do vídeo, lógico, às vezes a gente erra, recomeça. Essa é a vantagem de gravar vídeos. Você pode editar, você pode deixar esse conteúdo mais atraente, tirar aqueles errinhos que incomodam, mas eu não tiro tudo. Eu corto quando realmente aconteceu um erro, um barulho lá fora, se eu falei alguma coisa que não era para falar naquele momento, mas se é uma palavra que eu precisei corrigir, porque eu não utilizei a palavra que eu gostaria ou eu dei uma falhadinha ali, eu deixo, porque é isso, faz parte. Não fique tão atento a essas questões. E fora a questão da oralidade. A nossa fala é uma coisa, a nossa escrita é outra. A escrita é regida pela gramática, quanto mais formal o contexto, mais eu preciso estar atento a isso. Existe a escrita da internet, que você reduz tudo, resume, encurta, coloca VC no lugar de você, e existe a fala. A fala, nós temos variações. Nós temos variações de sotaque, de regionalismo, nós temos variações da própria coloquialidade. Então, em alguns momentos, o que na escrita eu consideraria errado, na fala nem é. Às vezes eu vou falar aqui para você tá no lugar de está e tudo bem, isso é aceito, é socialmente aceito. Não se prenda a esses aspectos. Óbvio, é importante estar atento dependendo do contexto de comunicação, se é um vídeo mais formal que vai ficar ali e se essas variações estiverem chamando muito a atenção do interlocutor, mais do que o próprio conteúdo, aí sim é um material que você precisa se atentar. Porque aí já está saindo da naturalidade da sua fala e está se tornando um fator que desvia a atenção daquele conteúdo que é o principal, a mensagem. Então, se você tem algum erro na sua comunicação, algum desvio, algum deslize que é recorrente e que você percebe que aquilo tira a atenção do seu interlocutor, aí sim merece o seu trabalho. Se é um errinho aqui e ali que passou despercebido, especialmente porque você desenvolveu outros aspectos comunicativos, outras habilidades de expressão, tudo bem, isso é natural. E essas são as orientações que eu separei para você, para que você desenvolva e você realmente aflore a naturalidade da sua comunicação a partir das suas características, das suas potencialidades, da sua autoobservação, da sua singularidade. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, eu acredito que ele pode também auxiliar outras pessoas. Então divulgue esse material entre as pessoas que você conhece e nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação.
um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!